Beleza. Ok. Posso seguir? Eu vou fazer uma introdução. Beleza. Bom, boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja bem aí. Apesar da pandemia voltando, né, aqui na universidade a gente já voltou a utilizar máscara para as aulas e reuniões. Então, todo mundo volte aí, continue se cuidando e que não tomou as doses de reforço, que eu faça, ok? Bom, hoje, continuando então os nossos seminários, a gente tem o prazer aqui de ter um convidado nosso da USP, o Rafael Alves Silva. Ele defendeu o doutorado dele recentemente, né, fresquinho, não faz nem um mês ainda, e aceitou o nosso convite para dar um seminário aqui sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo. Então, por favor, Rafael, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Beleza. Muito obrigado, Otton, pela introdução, e desde já eu agradeço o convite. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá bom? E como... Vocês estão vendo a minha tela certinho, né? Sim, sim. Como o Otton comentou, eu defendi faz 2 semanas e um dia, hoje, então é bem recente mesmo, menos de um mês. Eu vou apresentar alguns resultados, basicamente é o que foi desenvolvido ao longo do meu período de doutorado. Não quero me estender muito, a minha ideia é apresentar isso de uma maneira mais palpável, os conceitos principais e os principais resultados, tanto publicados como aqueles que foram interessantes, mas que a gente não chegou a publicar, né? São resultados preliminares, mas ainda assim que eu considero pessoalmente interessantes. Bom, basicamente a ideia do trabalho é o estudo da difusão caótica, né? E aí eu vou explicar direitinho o que é isso, e o uso de um conceito na literatura que é chamado de entropia de Shannon. E tudo isso aplicado, no caso da dinâmica, para sistemas planetários, né? Então, assim, contextualizar vocês os dois conceitos principais que a gente está abordando, que é a difusão de um lado e a estabilidade, ou assim, a ideia, a noção de estabilidade e instabilidades em problemas de sistemas planetários, né? E contextualizar para vocês. Basicamente, o que é difusão? Né? De maneira simples, a difusão é essa propriedade dinâmica na qual alguma coisa ela flui de uma região de maior concentração para uma de menor concentração ao longo do tempo. Isso ocorre dinamicamente. Em sistemas planetários, é justamente difusão, ou mais precisamente difusão caótica, que vai ser o processo que vai conduzir um sistema de um ponto inicial e ao longo do tempo vai afastar o sistema desse ponto inicial, podendo ou não conduzi-lo a cenários de instabilidade. Ou, digamos assim, sair de um cenário que é regular durante o tempo e se torna um cenário muito mais caótico tempos mais tarde, podendo ou não virar um cenário de instabilidade, né? Basicamente, no caso de sistemas planetários, a difusão ela vai ser justamente essa variação dos elementos orbitais. Ela pode ser interpretada através dessa variação, ou mais precisamente a variação das ações, né, do seu sistema, e é uma variação que ocorre justamente, né, num problema de 3 corpos ou num problema de N corpos, vai ocorrer justamente pelas perturbações gravitacionais. Essa difusão, quando ela conduz o sistema a cenários de mais caoticidade, o que você percebe é que os seus estados eles acabam perdendo a coerência, né, de tal maneira que uma condição inicial, ou duas condições muito próximas, depois de dado tempo, elas se tornam completamente distintas, né? Você perde a memória, digamos assim, né? O sistema vai perdendo memória dos estados anteriores e pouco a pouco o sistema vai perdendo a sua correlação. Isso é conhecido na literatura como mistura caótica, né? Chaotic mixing. E por que é interessante olhar para a difusão? Basicamente porque quando a gente busca na literatura estudos a respeito de instabilidade e estabilidade, é muito clássico você aplicar indicadores caóticos, né? O mais famoso, assim, matematicamente, é o dos expoentes de Lyapunov, né? O número de Lyapunov, o máximo expoente de Lyapunov. E na literatura vão ter as definições matemáticas. E as variações desse indicador, você vai ter o RLI, que é o relativo, é o indicador relativo de Lyapunov, você tem o indicador rápido de Lyapunov, você tem o Magno, que é um indicador bastante conhecido, mas todos eles derivam justamente dessa ideia de você
pegar duas trajetórias muito próximas e medir a dispersão delas ao longo do tempo. E você faz isso aplicando equações variacionais e vai medindo essa dispersão, esse afastamento entre duas trajetórias vizinhas que começam numa região infinitesimalmente próxima, digamos assim, né? Só que isso é uma caracterização, em geral, muito local, e você define o seu espaço de fase em regiões regulares e regiões caóticas, e você não tem muito um critério quantitativo absoluto. Você sempre vai ser relativo isso. Né? O que significa um Lyapunov de 10 a menos 4? A princípio, se você só dá esse número, não significa nada. Você tem que ter uma relação entre essas coisas. E, no final das contas, você tem que... o que eu quero que seja entendido é que causa diferente de instabilidade. E isso são ideias que, às vezes, são colocadas como sinônimos. Né? A instabilidade, não necessariamente existe uma relação de causa e efeito, de causa para instabilidade. Um sistema caótico não necessariamente vai se tornar instável passado determinado tempo, e o maior exemplo disso que a gente pode citar é justamente o asteroide Helga, né, no chamado caos estável, que foi apresentado por Milani Nobili num artigo famoso da Nature de 92. O princípio, assim, o que eu quero que fique claro é que a estabilidade, em geral, ela pode ser acessada justamente olhando o comportamento mais global do caos, e não local, como ocorre quando você utiliza indicadores caóticos. E, nesse sentido, a difusão no espaço de fase, ela pode ser uma ferramenta muito adequada. Aqui eu estou dando um exemplo justamente do caso da Helga, do asteroide Helga, que é um asteroide, quando você coloca num problema restrito de 5 corpos, você obtém, por exemplo, tempos de Lyapunov da ordem de aí alguns milhares de anos. O que é o tempo de Lyapunov? Nada mais é do que o inverso do coeficiente de Lyapunov que você mede, né, através da solução das equações variacionais. E em detrimento desse tempo de Lyapunov, que é relativamente curto, né, de apenas 20 mil anos, no caso que eu estou mostrando aqui, você tem um sistema que, numa integração, ele sobrevive, né, até a tempos de bilhões de anos. Isso tudo pensando, eu dei um overview a respeito da ideia da difusão. Por outro lado, a ideia da estabilidade planetária. Né? Quando a gente fala em termos de estabilidade, você tem diferentes noções na literatura. No caso de sistemas planetários, ou dinâmica planetária, a gente tem dois conceitos principais, que é a ideia da estabilidade de Hill e a estabilidade de Lagrange. E elas têm a ver basicamente com essa definição de regiões nas quais o sistema ele é permitido o movimento dele, e em outras onde é proibido, justamente porque você tem encontros próximos. No caso da estabilidade de Hill, é justamente isso, você tem regiões proibidas, nas quais ocorrem encontros próximos. Fora dessas regiões, o sistema ele sobrevive, ele é dito Hill estável. No caso da estabilidade de Lagrange, se torna um pouquinho mais, é uma definição mais restrita, porque você também trabalha com a ideia de variações limitadas, principalmente para as distâncias radiais, para o semi-eixo dos seus planetas. No caso da estabilidade de Hill, alguns trabalhos muito prolíficos, assim, dos anos 70, principalmente do Marshall e Bozis, que eu acabei esquecendo, eu eliminei essa transparência, mas principalmente desses dois nomes, Marshall e Bozis, eles conseguiram expressões analíticas que eram basicamente dependentes da massa, das massas e das distâncias relativas, então elas eram dependentes dessas integrais de movimento, a energia e o momento angular. Eles conseguiam definir de forma analítica as regiões onde você, de fato, iria ter a estabilidade, e fora dessas regiões, quando você chegava nessas condições que não satisfaziam, né, a sua expressão analítica, você dizia que o sistema era instável. Gladman, em 93, tornou isso um pouco mais simples, justamente apresentando a ideia dos raios de Hill, o raio mútuo de Hill, né, que é bem conhecido na literatura hoje, é bem recorrente esse conceito. A estabilidade de Lagrange, por outro lado, ela é um pouco mais complicada, e estudá-la de forma analítica é uma tarefa árdua. Em geral, os trabalhos que lidam com ela ou que lidam com o conceito da estabilidade de Lagrange, eles apelam não, um conceito-chave é você considerar o overlap da ressonância, justamente porque você está falando de uma condição na qual você tem que garantir variações limitadas dos seus semi-eixos.
então você acaba batendo nesse conceito de ressonâncias que se sobrepõem. Os estudos, em geral, desse problema trabalham com ferramentas semianalíticas ou numéricas. E aqui eu estou dando um exemplo justamente da aplicação dos dois conceitos, quando você usa isso para estudar, por exemplo, um sistema dinâmico, uma interação de corpos interações gravitacionais, você consegue definir uma região, por exemplo, aqui está mostrando nesse mapa de semi-eixo por excentricidade, esse mapa dinâmico, você consegue definir uma região, essa linha verde, que justamente marca a estabilidade de Hill. Abaixo dela você vê que todas essa região colorida é caracterizada por soluções que foram integradas e se mostraram estáveis nos tempos de integração até o fim. Acima dela você começa a encontrar essas regiões que estão em amarelo, que definem justamente regiões cujo caos acabou culminando em ejeções ou colisões. Então são regiões instáveis. E é justamente nessas regiões você tem um comportamento diferente, você consegue estudar justamente os overlaps e separar as regiões e ver que tanto mais caótico se torna quando você tem mais overlaps, e existem as regiões que são protegidas justamente por ressonâncias mais fortes, né? Esse trabalho aqui é do Ramos et al. De 2015, aqui um exemplo também do trabalho do Gajardo de 2021, é a mesma ideia de você usar métodos semianalíticos para separar, mas no fundo o que você está fazendo aqui você está vendo o overlap sendo responsável pela instabilidade, mas você não tem algo quantitativo em termos de dizer, de poder dizer assim, o quanto tempo o sistema vai se manter, por exemplo, numa região que integrou até o fim do seu processo numérico. Então, basicamente, a gente consegue perceber que a instabilidade ela é o resultado de uma difusão no espaço de fase, e a difusão ela ocorre tão mais fortemente quanto em regiões dominadas por um caos mais global e menos local, digamos assim. Dadas essas duas ideias gerais sobre a estabilidade em sistemas planetários e sobre a difusão, a questão principal que a gente teve preocupado ao longo desses anos de trabalho foi justamente em dar um aspecto quantitativo para uma análise de um sistema dinâmico. Quantitativo em que sentido? Tempo de vida, basicamente. Quanto tempo um sistema planetário de N corpos interagindo de maneira gravitacional somente, então é conservativo, quanto tempo esse sistema se mantém coeso? Quanto tempo ele sobrevive? E a baixo custo computacional é o nosso objetivo. E, além disso, será que a gente consegue recuperar os aspectos qualitativos do seu espaço de fase? Ou seja, você conseguir perceber onde tem uma ação mais secular ou uma ação mais devido a interações ressonantes entre os corpos? Esses eram os nossos objetivos, né, os nossos alvos. E a gente fez isso aplicando o método da entropia Shannon, ou entropia de Shannon, e eu vou dar um panorama, tentar simplificar como funciona essa metodologia. Bom, a teoria de Shannon, ou a teoria da entropia de Shannon, ela foi introduzida pelo Claude Shannon no final dos anos 40. O Claude Shannon ele é considerado o pai da teoria da informação, ou da teoria matemática da comunicação, e ele desenvolveu essa teoria justamente como uma medida da quantidade de informação contida numa mensagem. A ideia dele era que você pudesse transformar a mensagem, o sinal, um dado sinal, em alguma coisa que fosse leve o suficiente para você colher só a informação disso. Era uma preocupação da época. E era uma preocupação, você pensa assim, o contexto, né, esse artigo aqui ele é de 48, se eu não me engano, é logo do pós-guerra, né, então tem todo esse contexto por trás, mas é só curiosidade. Bom, basicamente, a fórmula da entropia Shannon, ela está mostrada aqui nesse quadro, né, onde está o Shannon na frente, e ela é bastante análoga à fórmula clássica da entropia de Gibbs. Se a gente lembrar das aulas de termodinâmica, a entropia, o que era? Era aquela grandeza que ia medir o nível de desordem do seu sistema termodinâmico. Sendo um pouco mais aprofundado, o que você queria medir? Você queria medir a probabilidade de ocupação de estados de energia, ou de microestados do seu sistema. E o estado ele era definido justamente como uma condição de posição e velocidade da sua partícula.
e você tira a probabilidade, e aqui o ln da sua probabilidade de ocupação, né, e a fórmula proposta por Gibbs. A fórmula do Shannon ela é bem análoga, só que você tem uma função mu, que é também uma função de probabilidade, mas em vez de você falar de níveis de estados que vão sendo ocupados, a gente fala em elementos que vão sendo preenchidos pelo seu sinal. E aí eu vou dizer o que é esse sinal temporal. Mas esses elementos, eles são elementos ou células que são definidos dentro de uma partição. E essa partição ela é feita dentro de um espaço de fase, né, do seu sistema dinâmico. No caso, a gente está falando de sistemas planetários. Então, a gente pensa no sinal justamente como a evolução da órbita, dos elementos orbitais. No caso aqui, o semi-eixo e a excentricidade, eu estou exemplificando aqui nesses quadros. Ao longo do tempo, você tem um sistema que vai evoluindo, e devido às interações de perturbação, esses elementos vão apresentando variações. E eles contêm essa informação. E o que a gente quer é tirar a entropia, medir a entropia a partir dessa evolução, e a partir de um valor para a entropia, né, de uma fórmula que é dada na literatura, você ser capaz de medir uma taxa de difusão. De que maneira? Bom, basicamente, então, a gente tem que definir o nosso espaço de ações. Essas ações, elas estão definidas aqui embaixo, elas são proporcionais aos elementos clássicos de Delaunay. Basicamente, uma ação ela é dada pelo semi-eixo, e outra ação é dada pela multiplicação do semi-eixo por 1 menos a excentricidade ao quadrado. Você tem duas ações bem definidas, e você tem um espaço de fase que vai ser definido por essas ações. Ao longo do tempo, a sua órbita começa num ponto, e conforme os elementos vão evoluindo devido às perturbações, esse ponto, o seu sistema vai se afastando desse ponto. Dentro do seu espaço de fase, você particiona o espaço em regiões, você particiona em células, um número determinado de células, que é pré-definido, e você vai medindo quantas células vão sendo povoadas pela evolução do seu sistema, e além de quantas células vão sendo povoadas, quantas vezes uma mesma célula é povoada. Aí você faz essa medição. Os limites da partição, eles são definidos justamente utilizando aquela ideia da estabilidade de Hill. A gente apela justamente para o conceito do raio de Hill do Gladman, né, que vem lá do trabalho do Bozis, aquelas fórmulas analíticas que eu citei no começo. Então, a gente usa como base essas definições para definir o que a gente chama de caixa da partição, né, que vai ser dentro, porque é um espaço limitado, você não define isso infinitamente, né, no seu código. Então, basicamente, a gente tem duas ações IJ que vão evoluindo no tempo, isso para cada planeta, né, do seu sistema. A gente faz uma integração dentro de um tempo T e com tempo de output H. A relação entre esses dois valores, que é o tempo total de integração e o tempo de saída dos dados, vai te dar um valor Nzão, que vai ser o número de pontos integrados dentro da sua integração. E isso é importante na fórmula para você calcular a entropia de Shannon. Além disso, você vai ter um número de células que vão ser ocupadas ao longo da integração, e um Nzinho, que vai ser o número de vezes que uma mesma célula é ocupada. Então, esses são os pontos, são os valores principais, digamos assim, que devem ser pensados. O Nzão, o número de pontos integrados ao longo do processo numérico, o número de células ocupadas, R0, e o número de vezes que uma mesma célula vai sendo ocupada. Porque, às vezes, você tem, por exemplo, pensa num sistema que é um ponto fixo, né, um ponto estacionário. Ele vai sempre ocupar a mesma célula. Né, então, ela vai sendo ocupada, esse número R0 seria igual a 1, e o número N seria um número, sei lá, um número X, porque uma única célula está sendo ocupada. Eu espero não estar sendo muito rápido aí, é que eu estou pensando muito no tempo que eu tenho para apresentar, mas no final a gente pode esclarecer todas as dúvidas. Então, vamos lá. Eu mostrei para vocês que a gente define uma partição, a gente faz uma integração, a gente tem definidas as nossas ações, que dependem do semi-eixo, da excentricidade de cada planeta, e aí isso é uma coisa interessante, porque você pode medir a entropia em cada espaço de fase, de cada planeta, e aí você entender aonde que está ocorrendo a difusão de maneira mais efetiva, ou qual planeta está
desempenhando um papel chave dentro da difusão. Mas de que maneira que a difusão, de fato, ela vai ser medida? A gente computa a nossa entropia através dessa fórmula que está dada aqui, essa expressão, ela aparece em algumas literaturas, né? E aí vocês podem, aqueles que tiverem curiosidade podem conferir, mas ela é dependente justamente daquelas grandezas que eu mostrei para vocês. O Nzão, que é o número de pontos integrados no seu processo numérico, e o Nzinho, que é o número de vezes que a késima célula, digamos assim, né, uma késima célula está sendo ocupada. É possível, através de manipulações matemáticas, simplificar essa fórmula, e isso é importante para a gente poder calcular a difusão. E é possível mostrar que, na verdade, que essa entropia ela pode ser aproximada por essa fórmula aqui de baixo, que vai ser dependente não mais do número de células, aliás, do número de pontos que está sendo integrado, mas vai ser dependente do número de células que foram ocupadas dentro da sua partição, e uma outra parcela que ela vai te dar a variância de ocupação de uma única célula. Né? E você vai monitorando o quanto que isso vai flutuando para todas as células. E aí você tem uma medida estatística e você pode enriquecer essa medida através de ensembles. Então, você pega uma única condição inicial e integra usando um conjunto de trajetórias fantasmas, e você enriquece a sua medida estatística. Né? Isso foi um dos métodos que a gente utilizou. Bom, uma vez que você calcula a sua entropia, a gente calcula em seguida a taxa de variação dessa entropia, o quanto que ela cresce ao longo do tempo, aplicando uma regressão linear. E justamente essa taxa de crescimento ao longo do tempo vai estar associado com um coeficiente de difusão. Por quê? Quanto mais vagaroso é o crescimento da sua entropia, significa que o seu sistema está carregando pouca informação, digamos assim. Então, você tem uma difusão lenta. E o oposto também ocorre, que é quanto mais vertiginoso é o crescimento da sua entropia, a informação cresce muito e o sistema é muito difuso, você está se afastando muito rápido da sua condição inicial. E aí você tem, né, é possível mostrar matematicamente como você faz essa associação entre um coeficiente de difusão, que vai ser chamado de DS, porque DS é um coeficiente de difusão que é calculado através da entropia de Shannon, e como ele, de fato, está associado com tanto o número de células que está sendo ocupado e a variação da entropia que está sendo medida ao longo do tempo, concomitantemente à evolução do sistema, né? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E na literatura é conhecido que o inverso do coeficiente de difusão de um sistema dinâmico ele é associado com uma escala de tempo na qual uma escala de tempo de difusão, né, uma escala de tempo característica daquele sistema, ou do processo difusivo daquele sistema. E essa escala de tempo a gente chama no nosso trabalho de tempo de instabilidade. E ele vai ser proporcional vai ser inversamente proporcional ao coeficiente de difusão que foi calculado através da evolução da entropia Shannon. Existe uma relação mais de igualdade, né, mais clara na literatura, e a gente mostra isso, mas aqui eu só quero que vocês entendam que é uma relação do tempo com o coeficiente, é uma relação inversa, para ficar mais simples. E basicamente qual que é a ideia? A ideia é que se você tem uma difusão lenta, né, algo que difunde pouco ou lentamente no espaço, significa que você tem, então, um coeficiente de difusão, o seu coeficiente de difusão ele é mais baixo, e o cenário de instabilidade ele vai ocorrer mais tardiamente. Então, você tem altos tempos de instabilidade. E o oposto, uma difusão mais rápida, onde um sistema ele se afasta mais rapidamente da sua condição inicial, implica que o coeficiente de difusão ele é mais alto e o seu tempo de instabilidade ele se torna mais curto. A instabilidade ela se manifesta mais rapidamente no seu sistema. E como isso aparece aplicado nos sistemas planetários? Bom, um dos sistemas que a gente pegou foi o HD 20003, que é um sistema bastante simples, são 2 planetas com massas de Netuno, eles estão próximos da ressonância 3.1, orbitam uma estrela com a massa parecida do Sol, e com tipo espectral também parecido do Sol. Quando a gente analisa isso em termos de caos, por exemplo, é basicamente aquela ideia de você ter regiões que são regulares, nas quais o que você entende é que um estudo das soluções aqui vai implicar que você tem
soluções que são integráveis ou quase integráveis. Então, é mais fácil de você estudar até do ponto de vista analítico. E outras regiões, quando você constrói um mapa dinâmico, trabalhando, por exemplo, com um dos planetas, o planeta mais interno, e você muda as excentricidades, né, do seu planeta, você utiliza excentricidades mais altas, você percebe que o sistema se torna fortemente caótico, mas essa é a única informação que você basicamente tem, né? Você tem regiões regulares, regiões caóticas, pode ser um caos mais fraco, um caos mais duro, mas você fica meio, né, às cegas nessa ideia. Aqui você tem a condição C0, que é a condição nominal do sistema, né? O sistema está justamente na borda entre a região mais regular e a região mais caótica. E a estrutura da ressonância é bem marcada aqui nos níveis de caos desse mapa, né? Aqui a gente está usando o indicador Magnum para calcular a caoticidade, né? Digamos assim, calcular a caoticidade desse espaço de fase, que é o semi-eixo pela excentricidade. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente pegou duas soluções. O que a gente pode fazer, na verdade, né? Vamos pegar duas soluções. Condição C0, que é a nominal, e uma condição C1 mais caótica. Como elas são diferentes? Qual é o comportamento delas? Quando a gente pega a condição nominal, a gente vê uma evolução bem constante do semi-eixo e com amplitudes também bem definidas para a excentricidade de um dos corpos. No caso, eu estou mostrando aqui do corpo mais externo. E integrado assim por 600 milhões de anos, o sistema se manteve coeso, né? Não houve nem aproximações, encontros próximos, nem injeções, né? O sistema é estável dentro do tempo de integração. Por outro lado, a condição C1, que é aquela que está no mar caótico, ela apresenta um comportamento mais errático, tanto do semi-eixo como da excentricidade. Como que isso se traduz em termos da difusão no espaço de fase? A gente vai ver isso, né, no espaço das ações, pegando aqui a ação do corpo externo, por exemplo, né, pensando na evolução do corpo do segundo planeta, do planeta mais distante, a gente vê que na condição nominal ela se afasta pouco do ponto inicial. Aqui, os pontos tracejados em vermelho, eles marcam justamente a região onde é construída a partição. Então, imaginem que aqui dentro dessa região existem várias células, né? O sistema está todo particionado num número X de células. Nesse caso aqui, a gente fez uma partição, não está mostrado porque não ia ter resolução para isso, mas seriam 1.600 por 1.600 células, nas duas direções. Que dá uma quantidade razoável de elementos a serem preenchidos. E aqui vão ser poucos elementos preenchidos. Em contrapartida, a condição C1, que é caótica e instável, ela se afasta muito rapidamente, inclusive superando os limites da caixa. Em termos, quando a gente compara isso, já pensando numa comparação mais global, o que a gente obtém comparando um indicador caótico e justamente as medidas que a gente obtém com o Shannon. A gente mostra aqui a comparação da mesma região do espaço de fase, o semi-eixo pela excentricidade, as duas condições que a gente está, que eu destaquei, né? A condição nominal C0 está aqui embaixo, a condição C1 mais caótica está aqui em cima. Do lado esquerdo, a gente tem uma integração feita usando o Magnum, do lado direito a gente tem integrações feitas usando a entropia Shannon como seu parâmetro de medida. E o que a gente tem? Por um lado, a gente vê as regiões mais regulares e que corroboram do lado direito regiões que têm estabilidade, ou, aliás, tempos de instabilidade mais longos, né, com um logaritmo da ordem de 9 e 10 e até 11 anos, ou seja, difusão muito lenta. A condição C1, que era aquela condição que estava muito próxima do mar caótico, aparece de fato aqui com tempos de estabilidade da ordem de 10 a 5 anos. Essas duas integrações elas foram feitas para o mesmo tempo, usando o mesmo intervalo de tempo, né, feita, se eu não me engano, para 50 mil anos. Os dois gráficos foram integrados para 50 mil anos. E, por um lado, a gente tem os níveis estocásticos, né, mostrando regularidade, e o mar caótico, e os pontos vermelhos indicando justamente os escapes. E do lado direito que a gente tem os níveis de difusão mais baixo, significando alta estabilidade, de instabilidades da ordem de bilhões de anos. Conforme a gente sobe os valores da excentricidade, a gente tem
níveis ou escalas de tempo de instabilidade da ordem de milhões de anos, até culminar justamente nos escapes que ocorrem aí em tempos inferiores a 10 mil anos. Um segundo sistema que a gente também, que foi bastante frutífero, né, os testes, o estudo que a gente fez foi o HD 181433, que é um sistema mais complexo, mais amplo, e que apresenta um estudo de estabilidade justamente no trabalho do Horner, de 2019. Né, de que maneira? Eles integraram o sistema até 100 milhões de anos, né, e integraram, assim, numericamente, até que o sistema ou rompesse ou até que chegasse ao fim da integração. E aí a gente achou interessante comparar os nossos resultados com eles. A primeira comparação que a gente fez, na verdade, foi justamente ao esquema que eu estou mostrando aqui nesse gráfico, que é justamente comparando os níveis de caos acessados através de um indicador caótico com níveis de fusão. E o que a gente consegue recuperar? Justamente a gente recupera as estruturas dinâmicas que aparecem no sistema, né? Por exemplo, a gente destaca aqui pelas linhas tracejadas a região da ressonância 7.1. A condição nominal apresentada em branco é mostrada numa região fracamente caótica do lado esquerdo, né? E um caos que só aparece em integrações mais longas de 1 milhão de anos. Se você integra por menos, essa região ela aparece mais regular, ela aparece com valor magno igual a 2, né, que é justamente regiões regulares. Por outro lado, quando a gente integra usando a entropia Shannon, a gente percebe que existe níveis de difusão diferentes, existem regiões com difusão mais rápida, né, que são mostradas em vermelho, mas é uma difusão que é relativamente mais rápida nesse domínio, mas são níveis de instabilidade ainda bastante altos, da ordem de um logaritmo de 8,5 e 9, né, de bilhões de anos. A região nominal aparece aliás, a condição nominal aparece numa região estável, com a estabilidade aí da ordem com logaritmo de 12, ou seja, altamente estável. E quando a gente compara isso com os resultados do Horner, que foram publicados na literatura, o que a gente percebe? Bom, do lado esquerdo eu estou mostrando um mapa construído pelo Horner, né? É um mapa mais amplo do que a gente tem na direita. A região que a gente estudou está destacada em vermelho. Reparem que no estudo do Horner, tudo isso aparece com o logaritmo 8 de tempos de vida, ou seja, todas as condições iniciais, elas integraram até o fim. E nenhuma estrutura você consegue operar, você só sabe que o sistema ele é estável até 100 milhões de anos. Legal. Só que do lado direito, primeiro, a gente consegue recuperar com mais detalhes essa estabilidade. De fato, o sistema ele é estável a tempos além de 100 milhões de anos, e a gente separa os níveis de difusão, recuperando estruturas dinâmicas, estruturas que mostram, de fato, a ressonância 7.1, aqui, que aparece com níveis de difusão um pouco mais altos em relação à posição nominal do sistema, outras regiões que têm difusão mais rápida, que provavelmente são devidas à superposição de ressonâncias de altas ordens. Então, há um ganho quantitativo e qualitativo nos resultados. Estudando outras regiões do mesmo espaço, aliás, do mesmo sistema, a gente consegue fazer uma caracterização rica do seu, ou mais rica, digamos assim, né, do seu sistema. Aqui, a mesma ideia, você tem uma integração do magno, feita com 1 milhão de anos do lado esquerdo, e aí você vê regiões altamente caóticas, uma região de maior regularidade aqui, que é justamente uma ressonância, a ressonância 11:2, no caso desse sistema, uma região mais fina, que também é uma ressonância de alta ordem, agora eu não me recordo a razão dessa ressonância, mas é uma ressonância de alta ordem que aparece aqui. E do lado direito, a gente tem essas estruturas aparecendo e com um ganho quantitativo de você entender que existe uma escala de tempo para a instabilidade se manifestar. Dentro da região ressonante, por exemplo, são escalas de logaritmo 12, ou seja, altamente estável. Nessa região aqui, a difusão ocorre um pouco mais de forma mais rápida, mas são altos tempos de instabilidade, da ordem de 10 a 10 anos. E mesmo nas regiões que aqui aparecem caóticas, em vermelho,
você vê que existe uma estabilidade da ordem de 10 a 8, 10 a 9 anos nessa região. Ou seja, você está vendo uma região caótica, mas que tem um nível ou uma escala de tempo de instabilidade comparável à idade da estrela, no caso desse sistema que é de 7 bilhões de anos. E fica interessante quando a gente compara isso de uma maneira mais fina, utilizando justamente integrações diretas. O que são integrações diretas? A gente integra até o sistema romper, né? Integrações longas. No caso aqui, pegando uma faixa mais caótica, porque a gente esperava que ia ter mais escape e que não ia consumir tanto tempo de computação, tanto tempo computacional, a gente pegou esse quadrado verde e integrou uma malha de 50 por 50, condições iniciais por 1 milhão de anos. Né? E como isso se conecta com integrações de apenas 100 mil anos, feitas com Shannon, na mesma malha, né, de 50 por 50. Existe um certo acordo, mas é um acordo que é caracterizado por alguns desvios, e aí a gente se ocupou de entender o porquê estava acontecendo esses desvios. Né? A princípio, no panorama geral, você encontra um acordo razoável. Né? Quando você compara, justamente, integrações diretas feitas com simulações de N-corpos, com estimativas de difusão para várias condições iniciais, por exemplo, tiradas de um segmento do semi-eixo, de um dos semi-eixos do planeta, por exemplo. O que significa isso? Significa, digamos, você pega uma linha aqui de condições iniciais, mantém a mesma excentricidade e vai só mudando o semi-eixo, né, ao longo da sua integração. Você vai pondo só mudando o semi-eixo nesse intervalo, né, que eu estou mostrando aqui. E o que você obtém? Em branco está mostrado as integrações diretas, ou seja, integrações longas até um tempo limite de 1 bilhão de anos, que é esse platô mostrado pelos pontos brancos, e em verde a gente está mostrando as integrações feitas com Shannon, que foram de apenas 100 mil anos. E um acordo razoável, recuperando justamente as regiões de alta estabilidade que aparecem justamente nas regiões ressonantes, né, as ressonâncias funcionando, nesse caso, como mecanismos de proteção. Existe uma dispersão que aparece nos dois resultados, uma dispersão que é intrínseca à dinâmica do sistema, né, entre condições adjacentes em regiões que provavelmente são muito mais caóticas. Mas existe ainda uma certa discordância em determinadas regiões, né? E por quê? Bom, a gente comparou isso pontualmente, pegando algumas condições iniciais tiradas desse espaço desse segmento de condições iniciais. A gente pegou 3 específicas e fomos comparar utilizando muitas integrações, né? E aí fazendo uma estatística por trás, integrando várias vezes usando só simulações puras, integrando várias vezes utilizando só a entropia Shannon e fazendo simulações mais curtas. E colocando isso num diagrama de correlação, vendo como se conectam, o quão bom está sendo a previsão com aquilo que, de fato, as equações do movimento estão resultando. Dois pontos interessantes é que existe um desvio entre os resultados. Aqui, Shannon nos dá um logaritmo de 5,4, ou seja, para essa condição inicial, espera-se uma instabilidade se manifestando aí em torno de alguns milhares de anos, enquanto que o N-corp aponta isso com um logaritmo de 6, então é de alguns milhões de anos, né? Pouco mais de 1 milhão de anos. Outro ponto interessante é você ver que existe uma distribuição do tipo log normal nos dois tipos de simulações. Isso se repete quando a gente pega uma segunda condição inicial. Aí a gente já obtém um acordo mais razoável, né? O Shannon tem um logaritmo de 6,9, N-corp, que são as simulações puras e longas, mostrando um logaritmo de 7 para esses tempos de vida do sistema, e novamente uma distribuição do tipo log normal para essas várias simulações que a gente fez. Essas várias simulações o que são essas várias simulações? A gente pega uma condição inicial e a gente faz uma pequena caixa infinitesimal com desvios da ordem de 10 a menos 4 e 10 a menos 5 em torno da condição inicial, mudando o semi-eixo e a excentricidade, dentro dessa ordem de grandeza.
Na literatura, essa ideia das distribuições de tempos de instabilidade que segue uma distribuição do tipo log normal, ou seja, uma distribuição que é logarítmica em escala, aliás, uma distribuição que é uma gaussiana, uma distribuição normal em escala logarítmica, é um resultado conhecido de estudos de estabilidades em sistemas planetários. Aqui eu mostro 2 estudos do Rice et al., de 2018, e do Hussein Tamai, de 2020, que utilizam sistemas diferentes, mas são sistemas planetários. Em um caso são sistemas reais, e no outro são toy models. Mas eles recuperam essa ideia, que existe essa distribuição, ou seja, os tempos de instabilidade eles não são únicos. Eles são, na verdade, existe uma dispersão intrínseca quando você está falando de sistemas planetários, devido à caoticidade intrínseca ao seu problema. E isso se repete até quando a gente pega uma única condição inicial e integra ela. Aliás, você pega um conjunto de condições iniciais num intervalo muito pequeno e integra utilizando, por exemplo, diferentes integradores. Você obtém uma distribuição, você não tem um único ponto, você não tem um resultado determinístico. Mas é muito mais probabilístico. Você tem uma distribuição e uma região, um valor mais provável para o seu tempo de instabilidade. Então, isso é esperado. No caso, quando um dos resultados que ficou curioso para a gente foi quando a gente comparou as estimativas feitas com Shannon, que eram mais rápidas, com os tempos de instabilidade ou com os tempos de escape, que eram obtidos de simulações puras e mais longas, e numa condição específica, a gente obteve uma distribuição do tipo log normal, e a gente não entendeu por que isso estava acontecendo, A gente esperava que tivesse uma cara mais parecida com essas distribuições que eu mostrei aqui, que há um certo desvio, mas o acordo ele é, de certa forma, razoável, em termos de ganho computacional, e até em termos de ganho qualitativo, quando você pensa isso em termos de estruturas de um mapa dinâmico. Mas isso nos preocupou e a gente foi tentar entender o que estava acontecendo. E essa condição específica, a gente percebeu que a gente estava pegando ela numa região que é uma região de fronteira ou uma região de separatriz, de uma ressonância da ordem 4.1 para esse sistema. E as regiões separatrizes, elas são regiões no qual espera-se que ocorra difusão do tipo anômalo. O que é uma difusão anômala? É uma difusão que é mais difícil de você modelar. E seja isso usando a teoria clássica, que é o modelo de Fokker-Planck. Aqui eu estou dando alguns nomes gerais que são mais específicos. Mas é mais difícil de modelar, seja usando teorias clássicas ou usando a própria teoria de Shannon, porque você está falando de alguma região na qual você pode ter stickness. E o que é o stickness? É alguma coisa que, se você cai um pouco mais para dentro da ressonância, a sua condição ela fica mais atrelada. Mas se você dá um movimento um pouco para fora, na sua condição inicial, ela tem um comportamento completamente diferente, ela diverge muito rápido e o sistema escapa. E isso ocorre de uma maneira muito, muito sensível, quando você está falando dessas regiões de borda. Mas mesmo quando você compara com um mapa de estruturas de caos, com um mapa construído com estruturas de fusão e um mapa de tempos de vida com longas integrações, você tem resultados que são razoáveis, pensando assim na utilidade da entropia Shannon para caracterizar o seu espaço de fase. Finalmente, eu não queria me estender muito, talvez esteja passando um pouquinho, mas eu queria terminar isso mostrando os resultados mais resultados preliminares, pensando na ideia da correlação entre tempos de Lyapunov e tempos de instabilidade. Bom, o tempo de Lyapunov, ele nada mais é do que o inverso do seu coeficiente de Lyapunov. E na literatura ele também é chamado de tempo de decoerência. O que vai ser isso? Basicamente vai ser o tempo em que vai ocorrer a perda de correlação no seu sistema. Depois daquele tempo, decorrido aquele tempo de Lyapunov, o seu sistema não faz mais sentido você estudar duas soluções muito próximas, porque elas se tornam tão incoerentes, tão desconexas, que você perde controle da informação do seu sistema. Na literatura, já houve alguns estudos clássicos de 92, do Lecard, onde eles encontraram, na verdade, uma relação entre o tempo de instabilidade, que eles chamam de tempo de cruzamento,
e o tempo de Lyapunov, uma relação do tipo potência, né, onde o tempo de instabilidade ele é alguma coisa que vai com o tempo de Lyapunov, é uma potência, a uma dada potência que eles encontraram próxima de 1,8, né, próxima de 2. Né, e eles mostraram isso utilizando, no caso, os estudos deles foram para o caso restrito, utilizando diferentes inclinações no trabalho deles. Mais tarde, um trabalho parecido foi feito pelo Tsiganes, encontrando também uma relação com um coeficiente próximo de 1,8, no caso de 1,6. E aparentemente eles, no caso aqui, eles estão, as unidades estão dadas em termos do período de Júpiter, porque eles estavam estudando os asteroides troianos. Em 2007, o Mikola e Tanikawa, eles estudaram isso para um sistema massivo mesmo, né? Não um sistema restrito, considerando um sistema de 3 massas iguais, e encontraram também uma distribuição entre tempos de escape e tempos de decoerência, ou tempos de Lyapunov, que ia também mais ou menos com essa potência próxima de 2, né? 1,8. E o que acontece quando a gente usa a entropia Shannon para estudar isso? A gente tem um ganho computacional. No caso do HD 181433, que é esse sistema último que eu comentei, a gente pegou essa região do espaço de fase, né, de semi-eixo e anomalia média, né, uma grade integrada dentro de 100 mil anos, e obtivemos esses níveis de fusão. E, para cada condição aqui, a gente também calculou o tempo de Lyapunov, através de uma relação que existe entre os tempos, entre o coeficiente de Lyapunov e o Magnum. Né? É fácil achar essa relação na literatura. E aí você consegue definir qual é o seu tempo de Lyapunov para cada condição. E o que a gente foi percebendo é que você pode encontrar acúmulos de determinados domínios dessa região específica que a gente está estudando. Né? Você vai vendo acúmulos de pontos com diferentes tempos de Lyapunov e diferentes escalas de tempo de estabilidade que vão caracterizando o seu espaço de fase, né, entre regiões mais caóticas e mais instáveis e regiões mais regulares e mais estáveis. E no final, o que a gente obteve fazendo um fit dessa distribuição, para esse caso, foi justamente uma lei de potência da ordem de 1,8, da potência 1,8. Bastante próximo do que estava sendo encontrado, né, na literatura, pelos estudos tanto restrito como o estudo específico do Tanikawa, que é para 3 massas iguais, mas foi um resultado preliminar. Outros resultados para outros sistemas seguiu mais ou menos essa ideia, mas, conforme disse, é um resultado que a gente guardou nos nossos documentos, assim, né? A gente ainda está pensando um pouco no que a gente obteve. E, finalmente, as conclusões, o que a gente obteve, né, o que a gente mostrou, um método que é aplicável a todos os sistemas planetários, que é capaz de medir a difusão para cada um dos planetas e entender qual planeta faz o papel-chave dentro dos cenários, dos possíveis cenários de instabilidade, né? Quem que é o planeta que causa a instabilidade no seu sistema, você pode estudar dessa forma. Você consegue estimar os tempos de instabilidade com um ganho computacional considerável, né, em termos quantitativos. Você recupera estruturas dinâmicas das ressonâncias, por exemplo, então você tem um ganho do estudo em termos qualitativos da estrutura do seu espaço de fase. É bastante interessante essa ideia das instabilidades que seguem uma distribuição do tipo log normal, é algo que é previsto na literatura e que a gente, de fato, recupera através das estimativas. E, finalmente, a ideia básica que tem que ficar clara é que não existe, digamos assim, o caos, ele não é... A instabilidade, ele não vai necessariamente culminar na instabilidade. Eu não mostrei uns resultados aqui que a gente obteve, por exemplo, para o Gliese, mas é um sistema planetário que apresenta, aparentemente, o caos estável. Né? Você tem níveis de difusão muito baixos, ou seja, alta estabilidade, em detrimento de um caos muito rápido, né? Uma região hipercaótica, um caos ou uma decoerência que ocorre muito rapidamente no seu sistema. E com isso eu encerro a minha apresentação, agradecendo aí pela atenção de vocês e, novamente, pelo convite do professor Otton. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. A apresentação acho que foi ótima. Não correu, não. Foi acho que
Eu acho que eu fui falando, tipo, tá, mas Mas beleza. ficou de bom tamanho, ficou de bom tamanho. Aí incentiva o pessoal a ler os seus artigos e atrás. Essa é a ideia. Eu sei que não, muito bom, muito bom. Bom, agora a gente está aberto a perguntas, comentários. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade para perguntar a respeito da metodologia mesmo, assim, de como é feita a medição, porque eu acho que é uma das coisas que gera mais dúvida, né? Como que é feita essa medição, esse particionamento do espaço de fase, enfim. Ok. A gente tem o professor Ernesto. Por favor, Ernesto. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Bela apresentação, bastante didática. Realmente não correu, não. Foi bem no tempo. Bem interessante. Rafael, as integrações que você faz aí são aparentemente bastante mais curtas do que no N-Corpus, por exemplo, né? Uhum. Mas qual é o custo computacional disso? Como você tem que montar os seus ensembles, isso, você precisa de um certo número de trajetórias para poder encontrar lá o seu valor de fusão. E o custo computacional disso é equivalente ou é muito menor também, além do tempo ser bem menor? Se você comparar isso com, por exemplo, você pode comparar com dois tipos de mapas, né? Vamos pegar esse aqui, que eu acho que é esse aqui. Aqui eu estou comparando, porque você pode caracterizar de duas formas. Você pode construir um mapa e olhar os níveis de caos, e aí, nesse caso, o Shannon ele não vai conseguir competir em termos de tempo, porque, embora você resolva as equações variacionais quando você olha para o caos, como você está usando os ensembles em Shannon, isso fica meio que pau a pau, digamos assim, e às vezes o custo computacional fica mais leve quando você está usando um integrador e parametrizando os seus resultados só usando um indicador caótico, seja o Magno, seja o FLI, seja o Lyapunov completo mesmo, enfim. Então, mas quando você quer comparar isso com integrações de fato de tempos de vida, o custo computacional ele é digamos assim, é gritante. Então, por exemplo, nesse caso, eu não tenho precisamente os números, mas uma integração para esse sistema, que é um sistema mais amplo, né, com períodos maiores, períodos orbitais, uma integração de 100 mil anos para gerar esse mapa, ela dura em torno aí e para essa grade que eu estou usando aqui, que deve ser de 100 por 100 ou 150 por 150, eu devo ter integrado em torno de 4 horas, por volta de 4 horas. E o Shannon ficou 2 horas a mais, né, para você obter uma estrutura as estruturas físicas, né, das ressonâncias. No caso aqui eu estou só mostrando a 4.1 com bastante ampliação, e te dá o ganho em termos de tempos de vida. E aqui no caso o tempo de vida do sistema mesmo, utilizando integrações longas, aí são de alguns dias que eu integrei isso aqui, né? Levou, sei lá, acho que uns 5 dias para eu chegar até esse resultado. Muito bom. Então, a grande vantagem dele mesmo é realmente a resolução que ele dá das estruturas que existem na região. Né? Isso, e de você conseguir identificar a parte que mais me chamava a atenção era você comparar com os layers caóticos que você tem em um mapa de Magnum, por exemplo, e você vê regiões que eram muito caóticas em um lado, mas que mostravam instabilidades que eram previstas aí a idades comparáveis à estrela do seu problema. Certo? Então você tinha, poxa, você tem um caos que é relativamente forte nessa região, mas você tem uma estabilidade que é larga, né? Muito bom. E na região de stickness, ela também ela pode ser bastante eficiente para você definir ali um stickness. Isso sim, se você pode pensar dessa forma, mas o stickness ele é uma coisa que complica muito o seu quando você analisa ele quanto mais você vai digamos assim, imagina que você vai pegando um zoom cada vez mais dessa região.
você vai repetindo a sua estrutura, digamos assim, né? Porque, tipo, você perde o controle da onde vai ser mais estável e onde é a fronteira, digamos assim. Você perde o controle dessa fronteira. Então, é muito provável que você acabe recaindo nessas distribuições bimodais. Essa distribuição bimodal ocorre justamente porque a gente está pegando uma única condição inicial numa região muito pequena, né? Fazendo pequenos desvios, e aí você, às vezes, fica numa região que é mais instável e que aparenta uma correlação boa com os tempos de disrupção que são obtidos das integrações puras, mas em contrapartida você tem essas faixas aqui que estão se afastando, que são justamente as regiões onde você já está caindo mais dentro da ressonância. Obrigado, Rafael, bela apresentação. Obrigado. E obrigado pela pergunta. Rafael Ribeiro, por favor. Boa tarde, Rafael, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem, né? Uhum. Queria agradecer pela apresentação, foi uma excelente apresentação, Rafael. Eu só tenho uma dúvida em relação àquela... Se você consegue colocar o plot para mim quando você escolhe aquela condição C0 e C1, onde tem o seu box que você utiliza dentro dos espaços de fase. Eu acho que é essa daí. Isso. A minha pergunta é exatamente isso, como você particiona o espaço de fase para escolher o tamanho do box apropriado, porque se a gente for observar a C1, tem horas que ela sai, algumas condições saem do seu box. Isso. O que isso influencia na construção da entropia do sistema? Acaba não... O box, a gente fez alguns estudos estatísticos para definir qual que seria os melhores parâmetros para o seu problema, para os melhores parâmetros de input para você, de fato, caracterizar a entropia no seu problema. E esses parâmetros são o número de células, o número de ensembles e o tamanho da caixa. No final, a gente percebeu que o tamanho da caixa era adequado você usar a ideia da estabilidade do raio de Hill, né? E você tinha resultados com correlação adequada em relação a quando você integrava numericamente até, de fato, o sistema romper, e aí você tem um tempo de disrupção numérico. Sobre, por exemplo, talvez o que você esteja pensando é a preocupação, o que acontece quando o seu sistema ele escapa da sua caixa? Você para de medir a entropia, e o que a gente faz é justamente uma condição uma condição periódica, né, no código, como se fosse aquele mod 0π do círculo 0,2π do círculo trigonométrico. Então, dentro do código, o que escapa dentro por um lado da caixa é reintroduzido do outro, e você continua medindo o número de células que vão sendo ocupadas. Porque a ideia da difusão é não aquilo que escapa, mas o número de células que está sendo ocupada. Então, se você tem uma ocupação de muitas células e que ocorre muito rapidamente, ou seja, esse crescimento ele é vertiginoso e a entropia, a derivada da entropia é muito alta, é isso que vai caracterizar, de fato, um coeficiente de difusão mais rápido, que vai estar associado a um tempo de instabilidade mais curto. Então, não é problemático quando escapa da sua caixa, porque a gente reintroduz isso pelo outro lado, por uma condição periódica, e você consegue continuar medindo a entropia no seu sistema sem precisar construir uma caixa infinita. Eu acho que era essa a sua dúvida, foi isso que eu entendi. Era isso mesmo, muito obrigado. Uma outra dúvida que eu tinha é que você disse que muito bem que você pode identificar qual planeta ou qual agente que gera a estabilidade, gera todo o caos. E se você tiver um agente dissipativo no sistema, que você está interessado em saber se realmente aquele agente consegue controlar o caos ou consegue gerar mais estabilidade no sistema. Eu acho que esse método é apropriado? Nos moldes que eu mostrei aqui, não, porque como a gente está falando de um sistema conservativo, e então a gente não está considerando dissipações, por exemplo, provenientes de efeitos tidais, por exemplo. O método, a gente chegou a testar ele
aplicando num sistema onde você precisa considerar efeitos relativísticos, que é o Y Andrômeda, se não me engano. Você precisa considerar no planeta mais interno dele efeitos relativísticos. E você pode modelar isso de uma maneira mais simples. Nesse caso, o método se aplica. Você ainda pode obter resultados adequados. No caso de efeitos dissipativos, a gente não fez nenhum estudo onde considerava-se esses efeitos. E eu acredito que isso mudaria a própria maneira de você modelar essa fórmula aqui. Essa é a minha impressão, porque provavelmente isso afetaria essa segunda parcela. Essa segunda parcela aqui, ela pode ser jogada fora, se você está num sistema que se comporta muito próximo de uma difusão normal. Você consegue mostrar que isso aqui, a longos tempos, se comporta de uma maneira constante. Então, se você deriva uma primeira vez em relação ao tempo, isso aqui, como é constante, não depende do tempo, para tempos suficientemente longos ela se estabiliza, isso aqui é jogado fora, e você fica com uma expressão simples que vai te auxiliar a chegar de fato nessa relação ds igual a número de células ocupadas vezes a derivada ds/dt, que se torna mais simples, né? E no caso, se você considerar efeitos dissipativos, eu creio que mudaria essa relação, você entraria em um tipo de difusão talvez mais anômala. Eu não sei, na verdade, é uma digressão que eu estou fazendo aqui, mas eu acho que é por aí. Mas, assim, eu abro até, assim, abro aí espaço para pessoas discordarem, para a gente debater, né? Porque aí eu estaria aprendendo também, né? Mas essa é a minha resposta. A minha pergunta foi no sentido de que eu achei bem interessante essa ferramenta, porque tem uma discussão, porque quando os planetas se formam dentro da fase do gás, eles caem em ressonâncias de movimento médio um com o outro. Sim. E tem uma discussão se os planetas, eles por si próprios, quando o gás está terminando, eles se desestabilizam, ou seja, o planeta mesmo é o agente da instabilidade, ou se a forma que o gás vai sendo removido do sistema é que gera instabilidade. Aí é por isso que eu perguntei nesse sentido, se isso se aplicava nesses sistemas planetários recentemente em formação. Mas sua direção foi muito importante. Obrigado. Nada. Obrigado, Rafael. Posso parar de compartilhar? Bom, fiquem à vontade aí. Mais alguma coisa ainda? Acho melhor aguardar um pouquinho. Jean, por favor. Boa tarde, Otto, boa tarde, Rafael. Parabéns, Rafael, pela apresentação, parabéns também pelo doutorado, né? Acabou de finalizar o seu doutorado. Valeu. Acho que é basicamente uma curiosidade, né? Alguns sistemas planetários, nós temos aqui planetas muito próximos de estrelas bem menos massivas que o Sol. Os planetas estão muito próximos, né? Girando em torno da estrela de forma muito rápida, um período de algumas horas, né, alguns dias. Aí eu gostaria de saber se esses sistemas, e com isso, esses planetas sofrem muito, né, o efeito de maré da estrela, né? Estão muito próximos ali nesse sincronismo, e para completar, alguns desses planetas estão dentro da zona de habitabilidade, né? Da zona habitável. Aí eu gostaria de saber se esses sistemas que você trabalhou aqui, que você apresentou, se alguns deles têm planetas desse tipo, né, muito próximo da estrela, né, com essa interação, se teve o caos, se não, se é interessante o estudo desses sistemas planetários dessa forma aí. Um dos sistemas que a gente considerou, e que eu mostrei, que é o primeiro, o HD 20003, ele é bem próximo da estrela, ele é bem compacto, é um sistema compacto. Ele é um sistema que chama muita atenção porque a excentricidade de um dos corpos é de 0,36, bastante alto, e em detrimento disso é um sistema estável, mesmo quando você integra ele a longos tempos de integração, você vê que ele é estável, ele não rompe, e ele tem tempo, o período dele é de alguns dias, aí, né, 11 e 33 dias, né, 12, na verdade, 12 dias aqui e 34 dias no outro, né, no mais externo. Esse foi o sistema mais compacto que a gente estudou
Não, porque teve o Gliese, que eu não mostrei aqui, porque eu achei que ia ficar muito longo, mas deixa eu ver se tem alguma coisa dele aqui. Eu acho que não. Acho que eu tirei as coisas do Gliese. As informações do Gliese eu tirei. Mas o Gliese ele é um sistema também bastante compacto, bem próximo da estrela. Um dos planetas ele tem um período de apenas 2 dias, mas você pode excluir ele do seu problema. E aí você pode mostrar que, de fato, ele não contribui para perturbar os outros planetas, e é bem recorrente isso na literatura, quando se estuda Gliese. Então, nesse sentido, dentro do que você falou, é onde se aplica dentro do que você falou, que é planetas muito próximos das estrelas. Em nenhum deles a gente considerou interações tidais, e em nenhum deles a gente aplicou um estudo para caracterizar a zona de habitabilidade, embora essa seja uma das possibilidades boas da entropia Shannon, que é você pegar um sistema e estudar a zona de habitabilidade dele em termos de estabilidade, né, em termos de quanto tempo uma massa consegue ficar ali, e aí você parametrizar isso em termos de diferentes valores, né, porque a zona de habitabilidade, ela, de maneira bem simples, ela só define um raio ali, né, uma distância. Da maneira mais simples, eu estou falando, né, as definições mais simples da literatura em relação à zona de habitabilidade. Mas aí você pode fazer um estudo paramétrico disso, pensando o que acontece quando você altera a excentricidade do planeta, o que acontece quando você altera a massa dos planetas que vão entrar que poderiam estar naquela zona de habitabilidade, enfim. E quantificar isso e estruturar isso também, né? Observar as estruturas que aparecem dentro daquela zona teórica de habitabilidade. Isso seria uma possibilidade. A gente não fez isso. O máximo que a gente fez de caracterização foi pegar um sistema que estava que havia sido recentemente descoberto na literatura, que foi esse HD 152843. Eu não sei se ele já foi caracterizado, mas eu fiz uma caracterização dele, só que eu meio que joguei ela de lado, porque eu vou ser malvado agora. O meu draft foi desconsiderado, digamos assim, né, pelo grupo, assim, não acharam que as barras de erro elas eram muito grandes, então não, era um estudo muito aberto para possibilidades, então eu não dei seguimento nesse estudo. Mas isso foi uma aplicação que eu fiz para um sistema que não tinha sido estudado, né. Deixa eu ver se eu tenho outras. Aqui são outras figuras do mesmo sistema, né, que é um sistema que é novo, foi descoberto ano passado, foi descoberto por pessoas civis, né, que é um programa que existe nos Estados Unidos, onde eles deixam as pessoas apontarem os telescópios para o céu e acho que é ciência cidadã, uma coisa assim. E aí, nesses dados aí de um pessoal, a galera achou um planeta, um sistema planetário, na verdade, né, 2 sinais lá de velocidade radial, e aí fizeram um artigo, mas não tinha uma caracterização dinâmica dele, e eu busquei fazer essa caracterização parametrizando, estudando em termos de condições iniciais para diferentes excentricidades, e onde mudava a estabilidade, onde mudavam as estruturas. Mas assim, eu só tô jogando aí para você as possibilidades que dá para fazer. De fato, concretamente, eu não fiz nada para esse sistema específico. Ok, Nada obrigado. assim, E as figuras dos mapas, né, as grades ficam muito bonitas, né? Parabéns aí. Valeu. Obrigado, Jean. Ana Luísa, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Rafael. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom, primeiramente, adorei sua apresentação também. Eu me deparei com a entropia de Shannon no meu mestrado, que eu utilizei em análise de dados e ondas gravitacionais. E, por mais que seja diferente, é bem análogo o conceito, a função dela aí no meu trabalho, que era você realmente concentrar a intensidade, a sua amplitude, alguma coisa do seu sinal em determinada região. Como você faz, aplica aí nas suas zonas de instabilidade, né? Uhum. Você calcula. Daí a minha pergunta seria, você encontrou alguma limitação ou alguma desvantagem em usar esse método? Ou ele poderia ser aplicável a todos os sistemas? Ou alguma fronteira seria mal representada quando você for calcular?
É isso, você mesma já meio que respondeu, que é a fronteira das regiões, as regiões fronteiriças de fortes ressonâncias. No caso aqui, que eu mostro para o HD 18 para 1433, é uma ressonância 4:1, que alguém pode falar assim, poxa, mas é uma ressonância de ordem 3, ela não é tão forte, mas são dois planetas bem massivos, são planetas da ordem de Júpiter, então é uma ressonância que faz bastante diferença em termos de força, o potencial, né, em termos de potencial. E aí a ressonância em si, ela é bem forte quando você olha, por exemplo, para as instabilidades aqui nessa região, ó, que são da ordem até superiores, né, no caso, o sistema integrou até 10 a 9 anos, então, muito provável são superiores a isso. Então, a ressonância, ela é forte, ela protege o sistema. E você vê isso também se você olha para outros gráficos, que são esses daqui, ó. É a mesma região, é a mesma ressonância, só que em vez de eu estar lá, eu estava mostrando excentricidade, semi-eixo por excentricidade. E aqui eu estou mostrando semi-eixo por anomalia média. Justamente para mostrar que a condição nominal problemática, ela cai na borda, entre uma região que é muito caótica e muito instável, que está fora, e uma região que é muito regular, que é o núcleo da ressonância, né? Provavelmente você tem uma solução, é a solução, né? Digamos, é um ponto de... é uma solução estacionária do seu problema, né? Se você estudar ele analiticamente. E aí você vê que a condição nominal problemática, ela cai justamente nessa borda aqui, que a gente não conseguiu resolver, porque tem um problema de modelagem, porque provavelmente a difusão, ela é anômala. Seja ela, às vezes ela pode se comportar de maneira super difusa ou subdifusa, né? Mas ela não segue um comportamento próximo ao movimento browniano, que é a base do estudo de uma difusão normal, né, que é estocástico, né, você pode dizer que o seu espaço de fase se comporta de uma maneira ergódica, ou seja, todas as regiões ali, elas são povoadas mais ou menos de maneira homogênea, dentro da região onde ocorre a difusão de fato, entende? Entendi. Então, nessas regiões, de fato, você tem uma alimentação nessas partes, que é uma limitação da modelagem. Entendi. Obrigada. Por nada. E eu achei, bem legal, interessante você usar isso para ondas gravitacionais. Eu nunca tinha ouvido falar dessa possibilidade. Então, pois foi uma coisa nova que eu tinha introduzido no mestrado, que foi a análise, utilizar wavelets, ou seja, representar através de wavelets, utilizando esse critério, um critério de seleção, que seria a entropia de Shannon. Uhum. Porque, de fato, a entropia, basicamente, você tem que ter um sinal, e você quer ver a informação que ele traz, né? O que ele carrega, sim, que é o sinal é o seu próprio wavelet, né? Isso. Mas foi muito interessante. Eu nunca tinha visto uma aplicação dessa entropia em um outro âmbito que não fosse nas ondas gravitacionais. Nessa parte, como eu sou nova, eu realmente nunca tinha visto. Achei bem interessante. Não, bem da hora. Eu falo mesmo, assim, em relação a ondas gravitacionais. Eu fiquei curioso, né? Para ver como são os estudos para esse lado. Obrigado aí por se manifestar. Imagina. Obrigada a você pela apresentação. Ok, Ana. Mais alguém? Mais alguma colocação? Eu ia perguntar, na realidade, mais um detalhe. Naquela outra figura anterior a essa que você pôs ali, que tem com tempo de integração, os três, né? Os três casos. E aí você teve também, você discutiu aí, mas eu fiquei um pouco assim, em dúvida, quando você comparando, né, o tempo de vida, o mapa do tempo de vida com o cálculo da entropia, você integrou ali por 10 a quinta, e os tempos de vida chegam 10 a nona. Isso. Né? Aí me veio na cabeça assim, quer dizer, como é que você definiu esse tempo 10 a quinta? Qual é o parâmetro que você usa? E também na mesma linha, qual o número de partículas que você põe no seu ensemble? Como é que você define isso? No começo, nos estudos que a gente fazia a gente procurou entender se havia alguma correlação entre o número o valor de algum parâmetro e os resultados que eram obtidos, né? Então, assim, de fato, qual era o tempo de instabilidade previsto e se isso mudava, esse tempo mudava baseado na escolha dos seus parâmetros.
E o que a gente percebeu, embora não tenha mostrado, mas está devidamente publicado, é que não existe correlação. Fora aquela distribuição log normal, os resultados não mostram dependência em relação ao número de ensembles. Então, a gente usou desde 2 partículas fantasmas até 15 partículas fantasmas, e os resultados eram os mesmos, mostrava a mesma distribuição. Então, é um número pequeno de partículas que são usadas, tá? Não são muitos sistemas, Você tá são falando 15. 100 partículas, né? Não, porque... Por isso que eu estranhei o tempo de simulação, eu achei que não seria tão pequeno assim, mas agora entendi. Não são muitas, igual, por exemplo, quando você lida sei lá, com estudos até de formação planetária, eu acho que vocês usam muito mais, ou estudos sei lá, de zonas caóticas em asteroides, enfim, quando você quer estudar essas coisas, você usa até 100 partículas, ou mais, né, do que isso, algumas milhares. E acho que o primeiro estudo da entropia Shannon aplicada à mecânica celeste, não aos sistemas planetários, mas à mecânica celeste, que foi um estudo para o caso restrito, ressonância asteroidal 2.1, né, envolvendo a Júpiter, né? E aí sim o número de ensembles era maior, mas era até 100, acho que algumas centenas. Para sistemas planetários fica complicado você colocar muitos sistemas Vai fantasmas. bastante tempo, né? Ainda mais dependendo, às vezes você tem um sistema que é acotado, não é curto, né? Ele tem períodos orbitais muito curtos, tipo Gliese, então... e é interessante você usar um passo curto para você poder gerar um número de pontos adequado, né? Porque o Nzão, que é o número de pontos integrados, é o tempo de integração dividido pelo seu output time. Então, é interessante que você tenha um passo relativamente curto. E a gente também testou qual é a dependência em relação a isso. Não é forte, mas você tem que ter um passo razoavelmente curto. Não dá para você dar um passo muito longo, porque você vai ter poucos pontos para integrar. E aí você perde... digamos assim, você perde valor estatístico, você perde a sua própria medida, não faz sentido o que você está medindo lá, não dá para você acreditar no que está sendo obtido. Ok. Porque você não tem ponto suficiente para medir a própria entropia. Claro. Não, tá ok. Só uma última coisa, você já falou bastante, mas eu ainda fiquei assim com uma dúvida. Olhando, né, as duas figuras aí da direita, a Shannon e a outra, e a gente vê a diferença em alguns lugares de 2 ordens de grandeza no tempo de vida. Isso aí, você falou bastante no caso onde você tem a borda, stickness, né? O problema é só nessa região. Quando você está fora disso, você chega a encontrar resultados que dão assim 2 ordens de grandeza. A pergunta no fundo seria assim: por que dá tanta diferença assim? Ou é sempre na borda? Nesse caso tem 2 motivos. No caso aqui vocês veem que a diferença digamos assim, talvez gritante justamente nessa região aqui, que é a região onde você está saindo da ressonância e entrando no mar caótico, né? Que seria o caos mais duro e bem instável. No caso, primeiro que as 2 figuras elas não têm a mesma resolução. Essas 2 figuras a da esquerda e a do meio têm a mesma resolução. Eu acredito que é uma grade 150 por 150, e aqui não dava para eu fazer tantas simulações, eu não tinha todo esse tempo de máquina, então é 50 por 50, é bem menos condições. E isso já, por si só, já faz com que, por exemplo, não tenha visualmente, já não fique uma correlação tão direta ou tão assertiva, digamos assim, por exemplo, nessa região mais avermelhada que você vê nos cantos aqui. Então, isso seria um motivo. A outra coisa que você perguntou é o porquê de acontecer... em geral, ocorre justamente nas bordas, né, das ressonâncias. Quando você compara, por exemplo... aqui também é uma boa comparação. Você, de fato, você não ocorre mais fortemente nas bordas, digamos assim, mas você tem um desvio de até uma ordem e meia, digamos assim, né? 1,5 estourando 2 ordens de grandeza,
São resultados, na verdade, esses todos os resultados, eles ocorreram num período ainda que a gente estava consertando a ferramenta. Acho que o último resultado que a gente teve, que é o mais recente, com a ferramenta, usando um modelo que prevê, por exemplo, quando você... Não é que prevê o stickness, mas ele leva em consideração a possibilidade de ocorrer algum tipo de fenômeno anômalo. E aí você leva em consideração isso naquela fórmula que eu mostrei lá, onde você tem os dois termos, né, o ln de R0 e a variância. Então, o último resultado foi esse aqui, que é o do Gliese, né? Onde você... Aqui é um mapa de difusão mesmo, onde você vê a região do Gliese com instabilidades bem altas, e a região da borda com instabilidades da ordem de 10 a 7, ou 10 a 6 anos, 10 a 7, né? Entre 10 a 6 e 10 a 7, então de alguns milhões de anos, e que se você compara isso com simulações puras, você de fato vai obter, você vai ver que essas regiões de fato elas são instáveis em apenas alguns milhões de anos. Então, assim, para resumir a minha resposta, né, as diferenças elas ocorrem mais fortemente nas bordas, ocorrem diferenças, não é exato o valor, tipo, quando você compara com as simulações numéricas puras, mas é difícil você ser assertivo, porque quando você compara até integrações feitas com integradores diferentes, você de fato tem uma distribuição para um tempo de estabilidade de uma única condição. É uma distribuição. E que levam tempos de... Se você, só para fechar, eu entendi a ideia, mas se você estiver numa região, digamos assim, que é estável, você aí vai bater legal. Isso sim. Por exemplo, que é o caso quando a gente está falando aqui do Gliese. Tá, então Gliese, dentro aqui dessa região... Ele funciona legal. Onde você tem estabilidade, principalmente onde você tem a região de separatriz, né, o efeito de stickness, aí realmente não tem jeito. Tudo bem. Não, ok. Legal. Obrigado. Bom, mais alguém? Alguma outra pergunta? Alguma colocação? Então, obrigado, Rafael. Deixa eu parar de compartilhar para vocês, porque aí dá para eu me despedir olhando para vocês. Espera aí. Pronto. Okay. Eu agradeço muito o convite, Elton, valeu. Acho que é o primeiro seminário que eu dou, assim, externo ao IAG, então, para mim, significou muito. Muito obrigado. E o primeiro como doutor. Também. Então, é uma coisa que fica, para mim, já entra para minha história, assim, é uma coisa que eu sempre vou lembrar. Mas haverão muitos. Sim. Okay, obrigado. Agora